Olá, eu sou o Valnei. E eu sou a Beth. Hoje, no nosso vídeo, vamos falar sobre a barraca de teto, quando o seu sonho pode virar um pesadelo. No vídeo anterior, nós falamos das formas possíveis da estrutura de montar e utilizar a barraca de teto. As diversas formas. E pelo que nós lembramos, foram 13 formas que nós montamos diferentemente a barraca de teto. Exatamente. É bem interessante. Acesse o card. Nós vamos começar esse vídeo falando em relação à montagem da barraca de teto, da praticidade e do conforto que é ter uma barraca de teto. Quando nós chegamos em um acampamento ou num local que nós vamos fazer uma parada, ela é muito rápida. A montagem, a abertura dela é muito rápida. Verdade. Eu acredito que deva levar em torno de abrindo ela por completo. Completo, é. Por completo. Uns 8 minutos Mais estourando. Entendeu? É a maneira devagar de fazer. Onde qualquer pessoa sem prática vai fazer. Exatamente, como vocês poderão observar no vídeo passado. Porque se nós formos abri-la só na primeira fase, ela é mais rápida ainda. Para uma parada estratégica, num posto de gasolina, que você está num percurso muito longo, está muito cansado, você quer dormir num posto de gasolina, é interessante. Então você não precisa abrir a barraca completamente. Sim. Aí é interessante vocês assistirem o outro vídeo. Sim, porque nele nós mostramos tudo. Postos de gasolina, até hoje que nós paramos, todos eles, todo mundo foi muito respeitoso e além de respeitosos, foram receptivos com a gente. Então, eu falar que eu tinha um pouco de receio dessa situação, tinha, mas a viagem, os quilômetros de estrada, está fazendo com que nós mudemos a nossa maneira de ver as coisas. Exatamente, é muito legal. Então, a praticidade é nota 100, não tenho o que falar. É o conforto também, porque ela é aconchegante e você se sente realmente dentro de um quarto que te abraça por completo, né? O colchão é firme, travesseiro, edredom, lençol, você pode deixar tudo bonitinho, tudo esticadinho. Então, a cama arrumadinha, né? A única coisa que nós fazemos é dobrar os edredons ou cobertores e os travesseiros e colocar numa posição estratégica para facilitar na hora do fechamento dela, né? Mas a cama já está pronta, é só você esticar os cobertores e deitar e dormir. E fora, já que você está falando de conforto, a ventilação. Sim. Num dia quente, é claro, você não tem um isolante térmico na barraca. Então, considerando uma barraca, ela vai ter o aquecimento, sim, mas nada de outro mundo. Mas ela tem quatro aberturas de ventilação. Tem a parte frontal, a parte de trás e as duas laterais. E você pode deixar as 4 abertas com tela e não vai entrar inseto, né? Sim. E vai ficar bem ventilada. Exatamente. Agora, é claro, se estiver chovendo num dia quente, tudo tem os prós e contra, mas também tem a maneira que a gente utiliza ela para se proteger da chuva. Então, também não tem problema nenhum. Quanto a conforto, comodidade e praticidade, eu acredito que seja um bom investimento, né, amor? Um bom investimento. É só pró. Mas como nem tudo é sonhos, nem tudo é a melhor coisa do mundo, existem os contras. Por exemplo, nós acabamos de falar sobre a montagem dela ser uma montagem rápida. Mas também você tem que cuidar do terreno. Exatamente. Você não pode chegar em qualquer lugar, parar ela, montar barraca para dormir. Nós fomos para a Serra da Canastra, né? Uhum. E lá tem muitos lugares com declives e aclives. Então não é qualquer lugar que você vai conseguir parar e estacionar, abrir tua barraca e dormir. Não, você tem que procurar um ponto que seja o mais plano possível e usar calços para corrigir a inclinação que o carro vai estar.
Porque como o teu carro vai estar, É como a barraca estará também. você vai dormir torto dentro da barraca. Sim. Eu, quando quero me aconchegar mais com a mulher, eu deixo ela caída pro meu lado, entendeu? Isso é fatal. Tem outro, que é o clima, né, amor? É, né? O único contra em relação ao clima seria no momento de você montar acampamento ou Sim. desmontar acampamento. Né? Verdade. Então, se nós chegarmos num camping, por exemplo, ou num posto de gasolina mesmo, e estiver aquela chuva torrencial, é mais complicado a montagem. Não que seja impossível. Não é impossível, porque nós já pegamos um dia chuvoso. Mas, assim, corre-se o risco de, se você não tiver atento, de molhar alguma coisa que esteja internamente. Um detalhe é o quê? Ela tem as partes escuras da janela frontal e da janela traseira. A parte escura evita que entre água, mas o nosso costume é deixá-las abertas para poder ventilar. Mesmo que ela esteja fechada, existe aberturas de ventilação nela. Então, quando a gente vai sair e a gente percebe onde nós pretendemos parar, a gente já tem conhecimento bom, né? Que possa estar chovendo, a gente abre a barraca em casa antes de sair, fecha as duas partes escuras. Quando a gente chegar no local, quando a gente abrir, a gente pode abrir ela mais devagar. Sim. Não precisa abrir correndo para não fazer nenhuma besteira. Sem ter o risco de molhar tudo que está dentro do quarto. Principalmente o colchão. Existem os contras? Existe. Mas tudo é adaptável, de acordo com que você vai... Isso, essa é a palavra certa. É a experiência que você vai adquirindo com aquilo que você tem. Cada acampamento é um acampamento diferente. Verdade. E lá em Urubici, nós ficamos acampados nos canyons. Urubici é um bom exemplo, porque de conforto nós pegamos 5 graus. Exato. 5 graus da barraca. Dentro da barraca, dormindo. E não passamos frio. Não passamos frio. Com apenas um edredom, né, amor? Com um edredom. Estava muito frio nessa noite. Exato. Nós gostamos dessa, eu adorei principalmente, porque ela é bem escura. Às vezes você está naquela preguicinha, né? E está aquele sol infernal. Você não quer curtir o sol, porque você quer curtir a preguicinha. E ela fica no escurinho, fica aconchegante. Verdade. Então isso é bem bacana. O material da nossa barraca não passa claridade. Se a gente fechar todos os escuros, ela realmente fica escura. Sim. Ela fica como se fosse noite. Agora, quanto à estrutura, nós temos que levar muita coisa em consideração quando decidir ter uma barraca de teto. Sim. Nós pensamos muito, vimos muitos vídeos, pegamos experiência de vários viajantes antes de tomar decisões. A principal decisão, primeira decisão que nós tomamos foi que a gente gostaria de uma barraca de teto hoje. A segunda decisão, que seria um carro 4x4. A terceira decisão, que nós gostaríamos que carregasse mais pessoas. Além de nós dois, carregasse mais pessoas ou até o nosso cachorro. Posterior a isso, como nós iríamos montar a estrutura. Então, aí implica inúmeras coisas. O próximo vídeo que nós vamos fazer é sobre como nós fizemos a estrutura do nosso carro. Como nós reforçamos a capota, como nós fizemos o rack, como nós adequamos a barraca, quais os prós e os contras disso, nós vamos falar hoje. Por quê? Nós estamos há 2 anos com essa estrutura montada, 2 anos viajando em diversas situações. Sol, chuva, terreno irregular, terra, pó, tudo que imaginar. O que nós vimos de pró na nossa estrutura? Nós fizemos, a única coisa definitivamente foi a estrutura do reforço da capota e o rack. Sim. Isso foi definitivo pra gente. O que implica isso? Implica na altura do teu veículo. Uma van é alta, o nosso carro é tão alto quanto uma van, porque a nossa barraca está sobre a altura máxima dele. Nós colocamos uma capota de fibra, então está acima da capota de fibra. Isso influencia muito na altura. Sim, a nossa limitação, alguns lugares não permitem acesso, né? A nossa limitação hoje é a mesma limitação de quem tem um trailer e quem tem uma van. A altura é um grande implicador de contra nisso. Outra coisa, você tem que pensar muito de acordo com a estrutura que você quer e da estrutura como você vai montar. Vai derrubar o celular. Ei, amigão!
E aí, amigão? Surgiu um amiguinho. Aqui, ó. Você tá tudo molhado. A montagem dela, a abertura dela, você tem que levar em consideração. Você tem que levar em consideração que quando você abrir a sua barraca, ela vai ocupar um espaço maior. A nossa é de 1,40 por 1 metro, se eu não me engano. Quando você abre, ela fica 2,40 por 1,40. Então você tem que calcular isso. Quanto ao tamanho, quantas pessoas vão dormir, né? A nossa barraca, eles dizem que são para 3 pessoas. Já dormimos eu, minha esposa e a nossa filha, né? Sim. Na barraca. É claro que não foi 100% confortável. Dormimos um fim de semana num acampamento assim. O principal de tudo que nós estávamos esquecendo de falar. O principal de tudo, antes que ele fale, o principal de tudo é que, com uma barraca de teto, você fica livre, porque a barraca está hoje na nossa picape home 4x4. Se porventura, amanhã ou depois, nós decidirmos, né, comprar uma van, por exemplo, é possível instalar também a barraca de teto sobre a van. Verdade, qualquer veículo. Né? Então isso é fantástico, gente, porque você não perde. É sempre uma somatória. Isso é bacana. Sim. E nada impede de você passar para seus familiares. Pode deixar para os nossos filhos poder continuar acampando. Exatamente. E seguir viagem. Seguir entendeu? os nossos rastros. Dentro de todos os prós e contras que nós estamos falando, eu acredito que na dificuldade que nós encontramos na Serra da Canastra, a principal foi a mobilidade. Nós montamos a nossa estrutura e para que a gente pudesse conhecer outros lugares para ir visitar a Cascadanta, nós tivemos que deixar isso para o último dia, devido a essa mobilidade, essa impossibilidade da mobilidade. Nós teríamos que desmontar toda a nossa estrutura para poder seguir viagem e conhecer outros lugares. Então, sim, existe prós e contras. Essa mobilidade nós estamos tentando corrigir nesse upgrade que nós vamos fazer. O outro detalhe é o custo. O custo é alto. Não o custo em manutenção. A manutenção vai ser um custo alto se você danificar ela, mas o custo para ter ela é um custo alto. Se você tiver a escolha de falar entre conforto, mobilidade, acesso, a barraca de teto é uma boa opção. É um investimento que vale a pena, se você for usar. Lá em Urubici, nós sentimos falta da nossa barraquinha de chão. Porque a gente poderia ter acampado no cânion, na beira do cânion. Porque a nossa barraca não chega lá, porque ela está no nosso veículo. Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre a nossa barraca de teto, né? A nossa vivência, a nossa experiência, vocês podem ter noção do que vocês pretendem para vocês também, né? Descobrir o estilo de viagem que vocês querem. Exatamente. E nós vamos encerrar este vídeo falando um pouquinho E nós vamos encerrar esse vídeo mostrando para vocês que temos muito mais prós do que contras. Tanto porque os contras que aparecem nós conseguimos contornar tranquilamente para aproveitar as nossas viagens. Vira experiência para que a gente possa, numa próxima viagem, curtir melhor aquele ambiente. Exatamente. E levar a vocês essa experiência e não passem por determinadas situações que nós, de repente, já passamos, né? Sim. E vamos falar também num dos nossos próximos vídeos. Nós vamos falar também nos próximos vídeos sobre a estrutura, como nós montamos a estrutura para receber a nossa barraca. Vamos falar dos equipamentos de camping que nós utilizamos, sobre a hidráulica, a elétrica e sobre como vai ficar a estrutura da nossa casinha. Não deixem de nos seguir. Vem com a gente! Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações.